gostaria de começar perguntando o que te levou a cursar medicina? Olha, pensando bem, assim, eu sempre quis fazer medicina desde criança. E eu sempre achei que não tinha nenhuma razão para isso, mas depois eu comecei a analisar melhor quando eu fui fazer o meu memorial até. E eu vi que meu núcleo familiar é muito pequeno, só eu, meus pais e uma irmã. E essa minha irmãzinha é 7 anos mais velha que eu e teve meningoencefalite com 1 ano e 8 meses. E numa época em que não existia antibiótico, nada. Então sempre foi um envolvimento na família com medicina, com médicos, com tratamento para ela, né? Procura deles desesperadamente por algum tipo de cura que eles achavam que poderiam conseguir e tudo. Então eu acho que isso me motivou, não sei, porque desde que eu me conheço por gente, eu falava que ia fazer medicina. Até um dia mexendo em umas coisas antigas minhas lá, aqueles baúzinhos que você guarda quando é criança, mocinha, eu encontrei, não sei se eu não tenho ainda lá, gostaria de ter, uma dobradura daquelas que a gente fazia dobradura para fazer copinho, né? E eu escrevi em todas as abas do copinho, né? Eu acho que eu estava no primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro ano primário, e fui indo, até primeiro ano de medicina, segundo ano de medicina, sexto ano de medicina, sabe? Eu olhei aquilo e digo, meu Deus, eu fiz isso, nem me lembrava, né? Então, quer dizer, é uma coisa que estava muito dentro de mim, a vontade de fazer medicina. Eu acho que, imagino hoje que deva ter sido motivada por isso, né? Eu vi que a sua graduação e a residência foi na Federal do Rio Grande do Sul. Isso. A professora é de lá? Eu sou de Porto Alegre, nasci, vivi em Porto Alegre até vir para Campinas, né? E como foi essa chegada em Campinas? Como é que a senhora veio parar aqui na Unicamp? Pois é, meu marido era físico e ele estudou na Federal também, fez o curso de Física e depois foi contratado como professor, né? Nós casamos em 67, janeiro de 67, ele se formou no fim de 66. E nesse mesmo ano, 67, ele já começou a trabalhar no Instituto de Física como professor. E aí depois surgiu a pós-graduação no Brasil e tal, porque não existia, né? E a física queria ter alunos de pós-graduação e fazer parte do programa do BNDES. Então, todos os recém-contratados foram transformados em bolsistas, né, do BNDES. E eu estava na faculdade de medicina, eu casei quando ia começar o terceiro ano de medicina. E aí ele terminou, fez o mestrado, fez o doutorado lá, fez o doutorado orientado pelo Rogério Cerqueira Leite, que estava chegando em Campinas, né? Fazia pouco chegava aqui para fazer parte da montagem do Instituto de Física. E aí, depois que ele terminou o doutorado, o Rogério convidou para vir para cá para fazer um pós-doc. E aí nós viemos para cá, eu tinha acabado já a minha residência, tudo, né? Já estava com meus 2 filhos, uma de 1 ano e o outro de 5. E aí nós viemos para cá para ficar 2 anos. E fomos ficando 30, 40 e tantos anos aqui. Sinal que Campinas é uma boa cidade, né? O pessoal pergunta se eu estranhei muito, se eu senti muito a vinda para cá. Seria desonesto dizer que não, né? Mas eu acho que era uma fase da minha vida que eu estava tão envolvida com filho pequeno, com mudança de cidade, começando um trabalho na Unicamp, que nunca eu me imaginei fazer carreira universitária. Eu me formei e me preparei para trabalhar como clínica, como otorrino mesmo, né? Como otorrino clínica, né? E ter consultório, enfim, ter minha vida profissional, de profissional liberal, né? Mas aí comecei aqui, depois nós fomos para os Estados Unidos, na volta já estava aqueles primórdios, aquela ideia toda de ter a pós-graduação aqui também, o curso de pós-graduação, né? Aí eu já me engrenei no curso de pós e foi isso. Quando eu me dei conta, já faziam 7, 8 anos que eu estava aqui, aí não tinha mais vontade de voltar, né? Quais foram os seus primeiros contatos aqui na medicina da Unicamp? Foi no departamento de otorrino mesmo, na disciplina de otorrino, né? Quais eram os professores da
Era o chefe da disciplina era o Dr. Raul Renato Guedes de Mello, né? Tinha mais docentes já contratados, que eram o Jorge Bernard, o Sinésio de Quique e o Oscar Maldonet, e estava sendo contratada a Luísa Endo também, né? E o doutor, que era o chefe do departamento de oftalmotorrino, era o doutor Gabriel Porto, que faleceu logo em seguida, né? Eu convivi assim muito pouco com ele, né? Infelizmente, era uma pessoa muito querida, mas eu não tive a oportunidade de conviver muito com ele, né? E, então, aí depois entrou o Jorginho Pascoal, logo em seguida, né? E aí foram agregando os companheiros que, na verdade, ficaram bem mais próximos de mim, né? Esse seu interesse pela área específica da otorrino, de onde que ele surgiu? Ai, difícil eu te dizer, viu? Quando eu estava sempre gostei de otorrino, né? Sempre foi uma área que me agradou, né? E no curso era uma disciplina, como é ainda até hoje, muito pequena, muito curta. Aí nós tínhamos naquela época, no currículo lá da medicina, no 6º ano um estágio opcional de 6 meses. Né? Os últimos 6 meses era um estágio opcional. Aí eu optei por fazer o estágio no otorrino, que eu queria conhecer melhor, e andei balançando um pouco entre otorrino e pediatria, mas ao longo desses 6 meses eu me defini bem pela otorrino, né? Aí terminado eu já fui fazer residência, né? Que era uma residência bem diferente da de hoje, né? Estava também começando, a gente tinha muito poucas vagas lá e a Faculdade de Medicina naquela época estava dentro da Santa Casa de Misericórdia, lá de Porto Alegre, e o Hospital das Clínicas estava sendo construído, né? Então, a gente dividia o ambulatório com a Faculdade Católica de Medicina. Então, foi assim uma residência difícil, né? Digo difícil assim, porque a gente tinha o ambulatório, era da Federal, nas terças, quintas e sábados. Então, sábado pela manhã, a gente tinha atividade no ambulatório normal. E segundas, quartas e sextas, esse ambulatório pertencia à Faculdade Católica de Medicina. Então, segunda, quarta e sexta, a gente acompanhava os professores nas atividades dele, né? Porque não tinha ninguém em tempo integral naquela época, né? Então, a gente acompanhava o que fazia mais cirurgia de cabeça e pescoço, então a gente acompanhava o professor que trabalhava mais com a parte de nariz, né, e orofaringe, garganta, e assim ia. Então a gente ia se formando, né, ao longo do tempo, 3 vezes na semana acompanhando um professor, né. E eu gostava muito de ouvido, então eu vim para cá assim achando que eu ia fazer otologia. Mas aí eu chegar aqui, as dificuldades também de leito, de espaço cirúrgico, de uma série de coisas foram me levando mais para a área clínica e para a área de pesquisa, né? Comecei muito mais assim, eu acho que em função do meu marido, que era pesquisador e que tinha sempre acho que como todo físico é muito curioso e muito, digamos assim, eles estão sempre ebulindo dentro da cabeça deles, né? Então ele gostava muito se interessava muito pelos processos médicos, tudo. Então a gente começou a pesquisar juntos, fazer alguma coisa juntos, e quando voltamos do período que nós ficamos nos Estados Unidos, a gente começou se voltou a trabalhar com laser, né? Inclusive vocês receberam um prêmio, né, em 2007 por uma pesquisa de fotodinâmica, é isso? Foi. Uhum. A gente recebeu aquele prêmio, foi no Congresso de Terapia Fotodinâmica, né? Que não foi um prêmio, na verdade foi uma homenagem, né? Que o pessoal da fotodinâmica aqui no Brasil fez para nós, nos ofereceu, pelo pioneirismo que a gente teve, porque nós começamos a trabalhar com fotodinâmica, até foi uma tese de mestrado de uma aluna do meu marido, uma física. E a parte, então,
experimental, né, a gente desenvolveu no laboratório de pesquisa lá do núcleo, que ainda era, não tinha o meu laboratório ainda era lá dentro da técnica cirúrgica, num cantinho lá da técnica cirúrgica, né. E nós começamos a ler aquilo, a ver, e parecia um negócio meio estranho, sabe? A gente começou a trabalhar mais como São Tomé, para ver se a coisa funcionava ou não, porque parecia um negócio que não ia funcionar direito, né? Aí começamos a entender tudo e a gente não tinha o fotossensibilizador. Aí o trabalho do meu marido, que chamava Jorge, né? Do Jorge com a Denise, que era aluna, foi de desenvolver o fotossensibilizador aqui, né, e testar então as propriedades físico-químicas do que nós estávamos conseguindo para ver se funcionava ou não, né. Aí nós fizemos alguns experimentos assim muito elementares, né, e depois daí a partir disso saiu a tese de mestrado do Dr. Reinaldo Jordão Guzmão também, que foi me orientando. A tese de mestrado e doutorado do Reinaldo foram feitas comigo, né? E, então o trabalho de mestrado dele foi fruto desses primórdios aí da terapia fotodinâmica, né? E aí então o pessoal resolveu fazer essa homenagem pra gente, pra mim e pro meu marido, né? Nesse congresso. Foi uma coisa muito gostosa, muito bonita, né? Professora, me fala um pouco da contribuição da tecnologia, do avanço da tecnologia para a sua área de atuação. Olha, eu acho assim que a tecnologia está intimamente ligada com todas as áreas e muito, muito, muito com a medicina, né? A otorrino, eu acho que é uma das áreas que se beneficia muito dos avanços tecnológicos, porque muitas das cirurgias de otorrino são microcirurgias, então você depende do desenvolvimento de microscópios, de instrumental cirúrgico extremamente delicado, né? E todas essas, fibra ótica, enfim, hoje as cirurgias robotizadas também, né, são extremamente importantes, né? Então eu acho que a tecnologia para otorrino é muito importante. Todas essas cirurgias que a gente fala hoje minimamente invasivas, elas só são viáveis por causa da tecnologia, né? Do desenvolvimento mesmo de equipamentos, de instrumentos, de drogas, né? Que vão te auxiliar no diagnóstico, te auxiliar no transoperatório, no pós-operatório, para você ver a terapia fotodinâmica mesmo. Ela tem sido usada também no transoperatório e no pós-cirúrgico imediato ainda, para você ver, né, se existem células cancerígenas ainda no leito cirúrgico, né, e poder ampliar um pouco mais a tua cirurgia enquanto o paciente ainda está na mesa cirúrgica, enquanto está sendo feita também a biópsia de congelação, né. Então eu acho que é uma área que realmente se beneficia muito, né. Porque a gente trabalha em cavidades pequenas, né? Então, em que você precisa de um arsenal cirúrgico mais específico, né? No caso, a medicina laser, qual é a contribuição dela nesse cenário? Inicialmente nas microcirurgias, né? Porque você poder fazer uma cirurgia, já se usar a microcirurgia de laringe já é bem mais antiga, né? Você ser feita a microcirurgia através de um microscópio cirúrgico, né? E a intubação no paciente com um laringoscópio que você, de certa forma, acopla à visão do microscópio, né? Mas aí você tem que usar pinças, né, longas, tesouras, né, próprias, né, para a cirurgia, né? E com o laser você pode cortar, já cauteriza a área, quer dizer, então você tem uma facilidade muito grande. Não é que você faça algum tipo de milagre com o laser, mas você pode fazer em qualidade melhor para o cirurgião enquanto está fazendo a cirurgia e para o paciente, né, para uma recuperação cirúrgica muito mais fácil, melhor, né. Então, depois nós tivemos com o laser a terapia fotodinâmica, né,
as terapias de baixa potência, quer dizer, várias outras modalidades além da cirurgia com laser propriamente dita, né? Porque com o laser você pode ter um laser como o laser de CO2, que ainda continua sendo o laser mais, digamos, indicado para a cirurgia, para corte, por causa da interação dele com o tecido, mas você tem outros lasers que são mais específicos pela cor do feixe laser, que vai interagir com determinados pigmentos, como a hemoglobina, como a melanina, né? Então, acho que especialidades como a otorrino, como a oftalmo, a dermato, em certas situações também, a plástica, se beneficiam muito disso, né? E na área de pesquisa, eu acho que a gente tem assim uma gama enorme de pesquisas a serem feitas com laser, com diversos tipos de laser, né? Então, foi uma coisa que fascina realmente, né? E aí também é uma área que exige certo conhecimento multidisciplinar, não? Quando nós resolvemos trabalhar com laser, foi numa época em que o Hospital das Clínicas estava se desenvolvendo em diversas áreas, e aí várias especialidades queriam utilizar o laser. E aí foi na época da reitoria do Pinotti ainda. Aí ele sugeriu, né, que a gente sentasse, reunisse e discutisse uma otimização para isso. Foi daí que surgiu a ideia de criar a área de medicina laser, onde a gente colocariam equipamentos e as pessoas, as disciplinas interessadas, usariam esses equipamentos em conjunto. Então, a gente teria um corpo de enfermagem treinado e especializado em manter os equipamentos e tudo. Nós tínhamos que ter sempre o físico, né, para estar dando não era, no começo era para ajudar mesmo, nos dar apoio no procedimento em si, né? Depois era muito mais para a gente discutir os trabalhos, discutir os efeitos, né? Entender melhor o que a gente estava fazendo, entender muito bem a interação do laser com o tecido, né? Porque você usar mais potência, menos tempo, enfim, esse jogo todo de parâmetros físicos que eram interessantes, né? E com isso acabou se criando a unidade de medicina laser de características multidisciplinares e interdisciplinares, porque você tinha que estar sempre conversando com pessoas, né, entendendo o que o outro quer fazer, por que ele quer assim, né? E nós formamos um grupo naqueles primórdios aí da medicina laser, que era muito multidisciplinar. Nós tínhamos físicos, a gente tinha técnico na área de física, um técnico também, tinha engenheiro, tinha um químico, por causa da terapia fotodinâmica, do desenvolvimento do fotoestimulador, né? Tínhamos biólogos, enfermeiras, cirurgia plástica, dermato, né? Então era um grupo grande que sempre foi um relacionamento muito bom, muito afetivo, lá que a gente chamava sempre a família laser, né? Então a família laser estava indo para cá, indo para lá, né? Foi uma época muito, muito gostosa, né? Aí com a pós-graduação também vieram os alunos, né, de pós e tudo, então cada um tinha os seus alunos, né? Então a família aumentou muito nessa época, né? Qual foi a contribuição da FCM no atendimento da população? O que é essa atuação de vocês assim, junto à população? Eu acho que ela é extremamente intensa, viu? Muito intensa, né? Foi crescendo muito, né? Quando eu comecei na otorrino, lá na Santa Casa, nós atendíamos 15 pacientes por dia. 5 casos novos e 15 retornos. Era o que nós atendíamos, era o que comportava lá, né? Para a gente atender. E mesmo na salinha lá, a gente tinha uma salinha no fundo, que era a salinha de cirurgia, né? Para pequenas cirurgias, assim. Então, algumas cirurgias pequenas, uma timpanotomia, enfim, coisas pequenas que tinham que ser feitas, eram feitas naquela salinha lá, salinha do fundo, né?
E todos os docentes eram tempo parcial, então a gente trabalhava na parte da tarde, basicamente. De manhã não tinha atividade. E foi isso que me motivou a procurar outros espaços para trabalhar, porque como eu era tempo integral, aquele horário pequeno da tarde ali não me satisfazia, nem completava o meu horário de Unicamp e nem me satisfazia profissionalmente também, né? Foi daí que eu comecei a procurar, começou a pós também, mas eu comecei a procurar espaços, né, para trabalhar. Então comecei a ir lá para a física, para o laboratório de uma professora lá que já faleceu, que era a Zoraide Arguello, que tinha um laboratório muito grande lá, com vários microscópios de muito bons, e eram muito pouco usados. Ela me convidou para ir para lá, se eu não queria começar a trabalhar no microscópio, tudo, e depois me serviu muito, porque as fotos todas da minha tese, as fotos microscópicas, eu mesma que tirei tudo lá no laboratório dela, né? Então eu ficava procurando coisas para sempre voltada a essa área mais tecnológica, que é uma área que eu gosto mesmo, né? Quanto vocês atendem no HC? Olha, eu acho que o Reinaldo deve ter te dado números mais precisos, mas é muita coisa, né? Cada ambulatório atende por dia uma média de, sei lá, 20 pacientes, 30 pacientes por ambulatório, são vários ao mesmo tempo. Um exemplo que eu posso te dar é o da estomatologia, que eu fui encarregada de montar, criar ele, né? E no começo a gente atendia, assim, 5 pacientes, né, por dia. Isso já há pouco tempo, né? Não tantos anos atrás, assim, né? E hoje eu estava falando com a Ana Cristina, que é a pessoa que coordena lá o ambulatório, uma dentista que fez doutorado comigo também nessa área, e ela falou, olha, a gente está atendendo assim uma média de 20 a 30 pacientes, né? Então, tudo vai crescendo muito, né? Realmente o atendimento da otorrino é muito grande. E honestamente eu não sei como que a turma, porque eu não faço cirurgia dentro da otorrino, né? Só fazia alguma coisa mais com laser, né? Mas eu não sei como que o pessoal consegue dar conta de tanta coisa com o mínimo de leitos que a gente tem, né? Eram 8 só, 6 a 8. Então é um tal de rodiziar, pedir leito emprestado e troca leito aqui e ali, né? É um trabalho muito intenso e muito maçante pro R1, né? Porque isso fica por conta do R1, né? Mas eu acho, eu sempre brincava com o pessoal, digo, é uma mágica que vocês fazem, né? com esse número reduzido de leitos. Professora, quais são os desafios dessa geração nova aí de médicos? Que tipo de desafios, por exemplo, vocês enfrentavam anos atrás, superaram esses desafios e agora essa nova geração aí vem lidando com outras situações dentro dessa área? Olha, eu acho que os nossos desafios muito grandes foi conseguir montar os serviços, criar, desenvolver, né? Conseguir os equipamentos, conseguir introduzir a parte mais tecnológica, né? Em termos de... Então, desenvolver essa parte tecnológica, técnica, né? Dentro do equipar o hospital, né? Tudo, equipar os departamentos, né? Cada coisa que a gente conseguia era uma festa, né? Você conseguiu um nasofaringoscópio, foi uma hora alegria, né? Então, e hoje eu acho que o grande... Então, para nós, aquilo era muito caro. Caro no sentido de caro mesmo, dinheiro, e caro no sentido de ser querido, né? Porque a gente esperava um tempão. Hoje eu acho que o pessoal precisa entender e dar valor mais a isso, né? Quer dizer, não é um instrumento que você tem que manter o cuidado, né? Lá na medicina laser nós conseguimos isso com o pessoal da enfermagem, a Diva, que é a pessoa que sempre foi a responsável pela medicina, desenvolver assim esse carinho por tudo e a preservação daquilo que a gente tem. Sem, claro, dizer assim, não, o velho é o bom, não queremos o novo. Não.
Mas enquanto não temos um novo, e mesmo depois tendo um novo, vamos preservar, né? Eu vejo no pessoal hoje, assim, aquela coisa do descartável, que é a cabeça do pessoal mais novo, né? Tudo se torna mais descartável, né? E eu acho que dentro de um serviço público isso é muito difícil, né? Porque as verbas são pequenas. Então, acho que esse desafio de ter, assim, o cuidado, a preservação das coisas que tem, né? E outra coisa também que eu acho, né? É que todas as áreas da medicina, hoje elas estão, assim, extremamente hiperespecializadas, né? Então, eu acho que a gente não pode perder o foco do todo, né? Sempre tem que ter uma ideia do todo, né? Não é que você vai ser um cirurgião de nariz, de cabeça e pescoço, de face, de orofaringe, não. Mas você tem que ter o conhecimento. A clínica, eu acho que ela ainda tem que ser muito considerada como todo, né? Não dá para você compartimentar isso, né? Então, eu acho que talvez esses sejam alguns dos desafios, né, que as gerações novas vão ter que enfrentar, né? Em termos de perfil de doenças de maior prevalência na população, a gente também consegue fazer um panorama assim? Ou não, elas se mantêm frequentes, digamos, da década de 80 aos dias atuais? Bom, dentro do hospital aqui, até por se tratar de um hospital terciário, mudou bastante aquelas infecções primárias, as amidalites, as otites, etc. e tal, se reduziram, mas também por causa dos tratamentos, das antibiótico-terapias, dos cuidados, né, da prevenção, né? Então, muita coisa hoje não existe. Por outro lado, doenças autoimunes, né? Eu acho que a longevidade dos pacientes te leva a doenças de características degenerativas mais, né? Os próprios cânceres aparecem mais, até talvez, dependendo, né, da consequência de mais poluição, né? Então, você tem esse tipo de doenças que antigamente eram mais, quer dizer, quando eu falo antigamente, eu ainda falo antes do meu tempo, né? Eram mais doenças de caráter infeccioso, né? Hoje você tem muito mais as doenças consequentes ao tipo de vida, né? Os problemas osteoarticulares hoje, pela postura, pela uma série surgiu a LER, que não se falava, umas boas décadas atrás, não se falava em LER. Hoje é uma coisa comum, né? Porque o pessoal senta muito, usa muito computador, outro faz movimentos muito repetitivos no seu trabalho específico. Então, houve uma mudança. As alergias também estão bastante mais, eu acho que intensas hoje, né? Por causa dos contaminantes que você tem, né? Então, eu acho que há uma mudança, assim, né, na característica das doenças, né? Senhora, eu gostaria que a senhora se descrevesse profissionalmente. Sim, eu nunca fui uma grande médica, né? Eu sempre fui muito, muito curiosa. Eu sempre gostei de investigar, de fazer meu trabalho de pesquisa, né? Gosto da clínica, gostei. Eu acho que eu cumpri o meu papel, entende? Né? Sem nenhum destaque enorme, mas eu cumpri o meu papel, né? Entre pesquisa, ensino e assistência, qual seria o seu amor? Eu acho que eu sempre trabalhei mais ligada à pesquisa e ao ensino, mas mais o ensino mais ligado à pós, né? E a assistência que eu sempre me mantive fazendo o tempo todo, né? Mas ensino na graduação, tudo, eu acho que a minha participação não foi tão importante, não, certo? Tem muitos outros colegas que participaram bem mais que eu, né? O ensino como um todo, assim, eu acho que você está sempre ensinando, né? Quando você está trabalhando, né? Você está passando a sua experiência, a sua maneira de ser, de ver a vida, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre carreguei, né? Não sei se é pelo meu gosto de falar, né? Que eu sempre tive uma relação muito boa com os meus alunos de pós,
com os funcionários, com todo mundo, né? E então eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito feliz dentro da minha disciplina, dentro do meu trabalho, dentro do núcleo, né? Ter criado o laboratório laser lá no núcleo foi uma coisa muito boa, formou pessoas com interesse na parte de pesquisa também, né? E lá na medicina laser eu acho que nós conseguimos auxiliar muito pessoas, formar pessoas, né? Acho que nesse sentido eu tive uma atuação que eu considero muito boa, viu? Nada de grandes destaques, mas eu acho que eu cumpri a minha missão. Eu gostaria que a senhora me falasse assim, na sua atuação profissional, qual é o momento que você se sente mais satisfeita, realizada? Olha, eu acho que é quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, alguma ideia, algum trabalho, alguma forma de aplicar alguma coisa da pesquisa que a gente faz, né? Porque sempre ela é voltada à utilização clínica depois, clínica ou cirúrgica, né? E é quando eu consigo aplicar alguma coisa que a gente teve a ideia, que desenvolveu, que fez, e a gente consegue trazê-la para a aplicação clínica ou cirúrgica e ver que está funcionando bem, que está valendo a pena. Essa realmente é a gratificação muito grande que eu tenho. Gostaria de falar mais alguma coisa? A única coisa que eu queria deixar aqui, assim, claro, é que eu tive uma vida muito feliz aqui. Foram 39 anos e meio de vida na Unicamp. E de vida muito voltada à minha disciplina, né? E como correlato a medicina laser, que fazia, né, um laboratório de laser, ter criado isso foi uma coisa muito importante para mim, né? E o laboratório de pesquisa, né? Então, nesses 3 lugares eu fui extremamente feliz, me realizei muito, né? E tenho, assim, muito que agradecer às pessoas que me rodearam, né? Aos meus colegas de departamento, que, na verdade, a gente começou sendo colega, alguns começaram sendo alunos, e mesma coisa lá no laser, e acabamos sendo uma família, né? Eu considero eles como a minha família, e o apoio que eu tive deles, né, quando eu perdi o meu marido, que era o meu companheiro de trabalho mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que não tem preço, sabe? É uma gratidão que eu vou ter sempre com eles. A família laser e a família otorrino. São as 2 famílias que eu tenho. Eles me deram todo o apoio, né? Dentro do laser, lá, ó, as meninas que trabalham lá, a Diva, né? A Paulinha, a Luzia, né? E todos os alunos meus que depois ficaram lá no laser, né? Que não vou poder estar nomeando todo mundo. E na otorrino, assim, pessoas que ficaram muito próximas, muito amigas, como o Agrício Pascoal, o Reinaldo. O Reinaldo os 3 são quase como irmãos meus, sabe? Eu não tenho família aqui, então eu tive que adotar famílias. Então eu sou uma pessoa muito feliz, que eu tenho uma grande família.